Quando Hitler se tornou ditador da Alemanha, ele aplicou o que escreveu em seu livro, Minha Luta. Uma raça mais forte expulsará as raças mais fracas, pois o desejo vital esmaga os fracos para dar espaço aos fortes. Como Hitler conseguiu tomar o poder e se tornar o líder supremo, o Führer? 1929. O Congresso do Partido Nazista é o verdadeiro começo do que o autor dramático alemão Bertolt Brecht chamaria de ascensão irresistível de Adolf Hitler. A nova e devastadora crise econômica, originária dos Estados Unidos, havia causado um caos no mundo todo, principalmente na Alemanha. Uma após a outra, as fábricas fecharam as portas e o número de desempregados alcançou 6 milhões de pessoas. Desesperados, muitos alemães recorreram aos nazistas ou aos comunistas, que também tinham suas tropas paramilitares completas com uniformes. Comunistas e nazistas se enfrentaram violentamente em todas as eleições que se seguiram. Hitler provocou a desordem, mas ao mesmo tempo afirmava ser o único homem capaz de detê-la. Essa tática de chantagem provou ser eficiente. Hitler trouxe os donos de pequenos negócios e de propriedades para sua causa, denunciando a ameaça da praga vermelha. Os igualitários marxistas. O resultado foi incrível. Hitler era então o líder do segundo partido político do país depois do social-democrata. Ainda assim, as classes superiores que menosprezavam Hitler não estavam muito preocupadas. Stefan Zweig escreveu: para eles o poder sempre esteve reservado para os barões, os príncipes e para aqueles com educação universitária. Nada cegou os intelectuais alemães tanto quanto o orgulho de sua cultura. Enquanto isso, a ascensão de Hitler continuava. Em apenas um ano, ele conseguiu dominar a extrema-direita alemã. Associações de veteranos, tais como os capacetes de aço, com 500 mil de membros, tinham que obedecer às suas ordens. Por trás de sua postura de dominância, Hitler havia acabado de sair de um escândalo que poderia tê-lo arruinado. Boatos de um drama pessoal circulavam na imprensa. Ele tinha uma paixão secreta por sua própria sobrinha, Jelly Roll, de 23 anos. Ele a amava irracional e possessivamente. Ela havia acabado de cometer suicídio. Estava vivendo com o tio no apartamento dele em Munique e confidenciou a uma amiga: meu tio é um monstro. Ninguém nunca poderia imaginar o que ele exige de mim. Ela queria deixá-lo, mas estava morta. A imprensa lançou uma campanha contra Hitler, acusando-o de perversão sexual e até de ter assassinado Jelly. Extremamente deprimido, Hitler ameaçou se matar também. Sua comitiva preocupada decidiu agir. Seu fotógrafo, Heinrich Hoffmann, apresentou Hitler a uma de suas secretárias. Ela lembrava Jelly.
O nome dela era Eva Braun. Era uma moça experiente e tinha as qualificações necessárias. Ela ficou encantada pela popularidade do líder do partido nazista. Hitler faria dela sua amante. Ele se declarava solteiro, casado somente com a Alemanha, para ganhar a empatia das eleitoras femininas. Ao lado dela, Hitler recuperou sua agressividade como animal político em uma época em que o fim do mandato do presidente alemão Hindenburg estava se aproximando. Hitler se candidatou para sucedê-lo em 1932. 10 anos depois de sua tentativa de golpe e prisão, Hitler estava prestes a se tornar presidente da Alemanha. Os alemães foram submetidos a uma intensiva campanha feita com pôsteres. O chefe da propaganda nazista Joseph Goebbels idealizou uma campanha ultramoderna para a eleição usando aviões, uma novidade na Europa. O maior avião comercial da época foi fornecido pelo diretor das linhas aéreas Lufthansa, que não se opunha à oportunidade de fazer propaganda de graça. Hitler, usando um capacete de couro, deu início a uma excursão por centenas de cidades alemãs, onde poderia medir sua popularidade. Seu piloto, Hans Bauer, relembrou: decolávamos em qualquer tipo de clima, até durante tempestades. Cancelar um comício estava fora de questão. As pessoas acabaram perdendo o medo de voar. A conclusão de Hans Bauer foi que Hitler contribuiu para a expansão do tráfego aéreo. Goebbels inventou o slogan: "O Führer sobre a Alemanha". Ele fabricou o mito de Hitler como o salvador supremo durante essas campanhas aéreas, cuidadosamente filmadas e depois exibidas por todo o país. Mas Goebbels não podia relaxar. A campanha custava caro e os barões industriais ainda estavam desconfiados sobre os métodos violentos utilizados por Hitler. Os nazistas precisam cobrar todos dos que vinham ouvir Hitler o equivalente a €1. Isso não tirou seu incentivo, pelo contrário. Uma testemunha, von Spaun, descreveu sua reação. "De repente senti os olhos de Hitler sobre mim e isso me afetou pelo resto da minha vida." De abril de 1932. Uma semana antes das eleições presidenciais, Hitler reuniu 100.000 cidadãos de Berlim, cansados dos partidos tradicionais, aparentemente incapazes de enfrentar a nova crise. Rita Rüdiger, de 20 anos, estava entre a multidão. "Não consigo explicar o estado em que aquela situação de desemprego nos deixou. Realmente achamos que Hitler sozinho poderia nos tirar daquela miséria." Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Com seu discurso pseudo-social, Hitler se tornou um sério candidato à presidência. A imprensa passou por um período de atividade irrestrita. Na direita, Hitler era visto como protótipo de um aventureiro político. Na esquerda, os insultos eram mais pessoais. Hitler era descrito como homossexual, um trapaceiro louco, um charlatão vaidoso, um tirano de fachada com seu chicote de couro. Embora o presidente Marshall Hindenburg, que estava deixando o cargo, fosse um monarquista reacionário, ele era apoiado pela esquerda. Esse paradoxo refletia o perigo cada vez maior da ascensão de Hitler, como enfatizava seu oponente mais determinado, o líder do Partido Social Democrata, Otto Wels. Es ist keine Minute Zeit mehr zu verlieren. Nur einen Gedanken, ein Ziel kann es noch geben. Der Faschismus muss geschlagen werden bis zur Vernichtung. Arbeit und durch für die Freiheit, die Republik und die deutsche Arbeit.
10 de abril de 1932. O veredito é anunciado. Hitler não seria presidente. 13 milhões de alemães votaram nele. 1/3 do eleitorado. É um número enorme, mas não é suficiente. Hindenburg, reeleito graças aos sociais-democratas, quer se libertar da dependência que tem deles. E Hitler, dando continuidade à sua ascensão irresistível, recomeçou sua campanha. Ele fazia 5 discursos por dia. Sua comitiva ficou exausta. Alguém de seu círculo íntimo disse: éramos como auxiliares que precisavam fazer seu boxeador voltar à forma entre os rounds. Porém, Hitler se alimentava das multidões. Ele se entusiasmava por seu próprio ódio. Werfen uns Nationalsozialisten vor, und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Para Hitler, o primeiro partido a ser eliminado na campanha eleitoral de 1932 era o Partido Comunista. As tropas de choque receberam uma tarefa. Agora, eles somavam 400 mil homens, que se autofinanciam, pagando por seus uniformes e equipamentos. Um deles, Rolf Tauber, trabalhava numa loja de doces em Hamburgo. Ele estava pronto para unir sua unidade motorizada de última hora. E afirmou: eu só tinha um pensamento: arriscar minha vida pela Alemanha. A humilhação do Tratado de Versalhes me tornou um defensor apaixonado de Hitler. Havia companheirismo, solidariedade e orgulho no uso do uniforme. Nós, que tínhamos vergonhas de sermos jovens demais para ter lutado na Grande Guerra, tiramos vantagem da experiência dos mais velhos. Julho de 1932, o verão sangrento da campanha eleitoral. As tropas de choque da SA, com a cumplicidade da polícia, promoviam batalhas nas ruas contra os comunistas. 100 mortos e vários feridos foi o total entre os comunistas. Muitos alemães, exaustos pela desordem e pela impotência do governo, aprovaram os atos violentos dos nazistas. O resultado foram 230 nazistas eleitos para o parlamento. Hitler se tornou o líder do partido político mais forte do país. Julho de 1932. O poder estava em seu alcance pela primeira vez. Porém, a euforia logo deu lugar à frustração. O presidente Hindenburg se recusou a nomeá-lo seu chanceler, chefe do governo. Ele disse a Hitler: perante Deus, minha consciência e a minha terra natal, não posso entregar o poder a um partido tão intolerante quanto o seu. No entanto, Hindenburg ofereceu a ele um papel no governo. Mas Hitler não se considerava um político comum à procura de um cargo ministerial. Ele queria todo o poder para estabelecer um Estado totalitário. Em poucas semanas, Goebbels, o chefe do vasto grupo parlamentar nazista, obteve sucesso em paralisar a administração democrática. Nenhuma maioria podia ser formada. Goebbels anunciou que estava na hora de dissolver a Assembleia, que não refletia mais os anseios do povo. Era preciso convocar uma nova eleição, a terceira em um ano. Ela aconteceria em novembro. Ele via essa eleição como uma chance de avançar. Energie und die Zähigkeit gehabt, von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20
novembro de 1932. Os resultados das eleições são uma frustração terrível para Hitler. Cercado por seus seguranças pessoais da SS, ele repensa sua falha. Hitler perdera 2 milhões de eleitores. Goebbels disse: tivemos um contratempo. Hitler se recusou a entrar para o governo e os eleitores não entenderam por quê. Amargurado, Goebbels leu os artigos da imprensa estrangeira. O Londonderry Herald escreveu: o hitlerismo como força polícia está morto. O jornal francês Le Populaire, editado pelo eminente socialista Léon Blum, destacou em sua manchete: o fim de Hitler. Mas não. 3 meses depois, Hindenburg, ainda enfrentando a impossibilidade de formar uma maioria, finalmente nomeou Hitler chanceler da Alemanha. 30 de janeiro de 1933. Um estudante de Berlim, Sebastian Hafner, escreveu: acabei de ouvir as notícias. Estou aterrorizado. Por um instante, até consigo sentir o cheiro de sangue e lama. Vejo algo perigoso, como a grande pata suja de um predador, arranhando meu rosto com suas garras. Para alcançar seu objetivo, o lobo se disfarçou de cordeiro. Hitler acalmou Hindenburg, pedindo apenas 2 ministérios para os nazistas. O ministro do interior seria um policial de Munique chamado Wilhelm Frick, com Hermann Göring ao seu lado também para controlar a polícia. 2 cargos-chave. Hitler avançou através de subterfúgios. Seu objetivo era mostrar que os ministérios mais importantes haviam sido dados a conservadores. Franz von Papen, um ex-chanceler, e ao homem forte da extrema-direita, Alfred Hugenberg, ministro da Economia e Agricultura, um linha dura, agressivo e autoritário. Hitler chamou seu governo de Gabinete da Concentração Nacional, para fazê-lo soar como uma coalizão nacionalista em vez de um governo predominantemente nazista. Esse corpo reacionário acreditava que podia controlar Hitler. Von Papen cometeu um erro grave quando disse a Hugenberg: Hitler é nosso homem. E Hugenberg respondeu: vamos fiscalizá-lo. Nessa mesma noite, dia 30 de janeiro de 1933, em Berlim e em todas as outras grandes cidades alemãs, Goebbels organizou um desfile à luz de tochas com um grupo veterano dos capacetes de aço, a SS, e de forma destacada as tropas de choque da SA. Goebbels declarou que 1 milhão de pessoas participaram dessa marcha, mas o adido militar britânico calculou que havia menos de 15 mil pessoas, obrigadas por Goebbels a marchar em círculos durante horas. Elas passaram embaixo da janela do presidente Hindenburg, na época com 85 anos, que, acreditando estar na Verdun de 1916, disse à sua enfermeira: nossos homens estão marchando bem, eles fizeram vários prisioneiros. Hitler, na chancelaria, recebeu uma agressiva homenagem. Louise Solmitz, uma professora de Berlim, disse: o clima era de embriaguez sem vinho. E adicionou: ouvi pessoas gritando: morte aos judeus. O sangue dos judeus jorrará pelo movimento das facas. Goebbels concluiu: é como um conto de fadas. 10 de fevereiro de 1933. No Palácio de Esportes de Berlim, Hitler fez seu primeiro discurso como chanceler. Qual era o plano dele? Poder absoluto, mas aos poucos. Ainda havia 200 comunistas e sociais-democratas no Reichstag. Portanto, o primeiro movimento de Hitler era dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Seu discurso, transmitido pelo rádio, era um apelo a todos os eleitores, até os da esquerda. Und keine felsenfeste Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen,
Com esse discurso relativamente conciliatório, Hitler continuou a avançar usando uma máscara. Goebbels, porém, queria esclarecer as coisas retornando à base, o antissemitismo e a violência como base para o eleitor nazista. Apenas 2 semanas depois, em Berlim, o grande Reichstag, o prédio do parlamento alemão, queimou no incêndio durante a noite. Não sobrou nada desse poderoso símbolo da democracia alemã. A investigação, conduzida pela polícia sob comando de Göring, incriminou um holandês de 24 anos chamado Magnus van der Lubbe, suspeito de um vasto histórico de incêndios criminosos. Rapidamente considerado culpado, ele foi para a guilhotina. Quem lucraria com esse crime? Os nazistas. Hitler e Göring levantaram o fantasma de um plano vermelho. Göring prendeu 4.000 comunistas, incluindo os líderes. Mas o Partido Comunista ainda não era considerado ilegal, pois Hitler desejava manter a aparência da legalidade até as eleições legislativas que ele esperava que consolidassem seu poder. Os alemães, irritados com as campanhas eleitorais e com a desordem, viam voltar o movimento das tropas de choque em todo o país para proteger a população dos ataques comunistas, como diziam os nazistas. As tropas de choque, então armadas, foram classificadas como auxiliares dos policiais. Em toda a Alemanha, as tropas assumiram posições em frente aos quartéis dos partidos esquerdistas e dos sindicatos dos trabalhadores. Mais uma vez, eles fomentariam a violência enquanto Hitler continuava a jogar o baralho eleitoral para garantir que o presidente Hindenburg ficasse cada vez mais exausto. Göring, em sua poltrona de estilo gótico, manuseando sua adaga, dava sua versão do resultado das eleições. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. Na realidade, Hitler e sua coalizão venceram por pouco. Mesmo com toda a sua propaganda e a intimidação feita pela SA, Hitler não conseguiu impedir que os comunistas obtivessem 12% dos votos. Ele invalidou a eleição dos parlamentares comunistas, ordenou que fossem presos e enviados para campos de concentração em Oranienburg, próximo a Berlim, e em Dachau, perto de Munique, que foi tomada pelos nazistas. Esses são os primeiros campos inaugurados em 1933. O número de prisioneiros políticos aumentou durante os primeiros meses de regime. O estudante comunista Klaus Bastian registrou: os guardas nos chicoteavam e nos empurravam dentro de uma água congelante.
Temíamos por nossa vida sempre, dia e noite. A versão nazista era de que esses parlamentares, empregados civis, veteranos e líderes de sindicatos estavam sendo reeducados. A sinistra sombra da ditadura se espalhava sobre a Alemanha. Como o Reichstag não existia mais, Hitler comandou o novo parlamento da Royal Opera House, cercado pela SA e exigindo poderes ilimitados. Os membros comunistas foram expulsos, a maioria mandada para campos de concentração. Os 94 democratas sociais restantes tomaram coragem para votar contra Hitler. Eles também seriam presos e mandados para os campos, ou forçados a fugir do país. 441 membros, desde a extrema-direita até o centro católico, ouviram o longo e incoerente discurso de Hitler, cuja intenção era sustentar as ilusões do povo. Como sempre, ele prometeu o mundo, o fim do desemprego, alívio para fazendeiros e camponeses, respeito pela lei e, acima de tudo, paz. A Assembleia votou por seu próprio fim, dando a Hitler o poder total por 4 anos. O presidente Hindenburg não podia mais contestar as decisões do chanceler. Ao som de euforia, a democracia na Alemanha morria. O fato de Hitler, cujo poder era baseado no antissemitismo, ter passado a liderar um dos países mais avançados do mundo em termos industriais, era visto como uma ameaça. No mundo todo, manifestações anti-Hitler como esta, em Nova York, protestavam contra sua crueldade. Seu obscurantismo e sua atitude antissemita. Todos pediam um boicote mundial contra produtos alemães. Para dissuadi-los, Hitler ordenou um boicote de um dia às lojas de donos judeus na Alemanha, o que deveria soar como um aviso. Os judeus na Alemanha ficaram horrorizados ao verem a SA espalhar o seguinte aviso: nem um centavo para o capitalismo judeu. Comprem produtos alemães. Os judeus são a causa da nossa decadência. Foi o início da perseguição. Edwin Landau, dono de uma grande loja no leste da Prússia, escreveu antes de emigrar para a Palestina com sua família: eu mudei completamente em poucas horas. Este país e seu povo, que eu respeitava e amava até então, de repente se tornaram meus inimigos. Eu não era mais alemão, ou não tinha mais o direito de ser alemão. Eu tinha vergonha de ter um dia pertencido àquela nação. Tinha vergonha da confiança que eu havia depositado em tantas pessoas que agora haviam tirado a máscara e se revelado como meus inimigos. O antissemitismo havia contaminado as universidades. O nazismo estava pervertendo a mente das pessoas, fazendo-as se voltarem contra toda a cultura moderna, impondo uma ideologia intolerante e castrada que levaria os estudantes a queimarem livros. O líder socialista francês Léon Blum escreveu: era necessário que na Alemanha comunistas e sociais-democratas lutassem juntos. Os sociais-democratas estavam dispostos a isso, mas, para os comunistas, Moscou já havia dado suas ordens. Nenhuma aliança com sociais-democratas descritos como sócio-traidores. As ordens suicidas de Stalin foram um presente a Hitler. Ele anulou os sindicatos e tornou ilegal o Partido Social Democrata. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht.
Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. O povo alemão, por sua vez, podia tirar férias. O henceforth, o Partido Nazista, era o único partido legal. Seus slogans antissemitas não pareciam abalar muita gente. As pessoas eram, em sua maioria, indiferentes ao destino de seus compatriotas judeus, que, afinal de contas, somavam apenas 500 mil pessoas, menos de 1% da população. Metade dos judeus alemães conseguiu emigrar. Gerda Blankman lembra: conseguimos embarcar sob a condição de desistir de tudo que era nosso. Os judeus alemães mais pobres não conseguiram sair do país. Eles foram deportados para os guetos do leste e depois exterminados nos campos de concentração. Os que se opunham ao regime fugiam se conseguissem para onde era possível, principalmente para a França, onde mais tarde acabaram sendo presos pela ocupação alemã durante a guerra e entregues aos nazistas. Muitos deles não conseguiram fugir a tempo, e os que escolheram ficar e continuar a luta foram capturados e martirizados nos campos. A maioria dos alemães aceitou o regime totalitário. Alguns começavam o dia hasteando a bandeira com a suástica, o emblema oficial da Alemanha. Outros, já que Hitler havia calado a imprensa, liam apenas jornais nazistas. As filhas deles também aprenderam a saudação compulsória. Seus filhos entraram para o Hitlerjugend, o movimento da juventude de Hitler, que aprimorava suas tendências agressivas. Na escola, os professores mostravam aos alunos como manusear armas. Os professores tinham que usar exemplos realistas sancionados pelos nazistas nas aulas de matemática, tais como: quanto custa um aluno? Um jovem mentalmente deficiente custa ao Estado 1.800 marcos por ano. Um aluno comum, 320 marcos. E um aluno brilhante, apenas 125 marcos. Resposta: a sociedade só poderá sobreviver se seus cidadãos forem geneticamente sadios. As filhas mais velhas eram obrigadas a entrar para a BDM, a Band Deutscher Mädel, a Liga das Moças Alemãs. Ela treinava as meninas para serem boas esposas e criarem soldadinhos. Eles seriam mortos nas últimas ações de combate em Berlim. Contudo, os alemães não sabiam de nada disso no verão de 1933. Hitler ainda não era o líder supremo incontestável. Para conseguir isso, ele precisava continuar sua propaganda. Como no filme Vitória da Fé, que mostra o primeiro congresso desde a tomada do poder pelo Partido Nazista, então o único partido. Hitler estava fascinado pelo talento da jovem diretora Leni Riefenstahl, que o encantava com sua energia e beleza. Com técnicas
técnicas inteligentes de enquadramento e luz, ela glorificou o novo Deus de um novo misticismo. O misticismo da raça, do líder, do poder e de seus defensores, como o mais leal dos leais, Rudolf Höss, um dos autores das leis anti-judeus, como Joseph Goebbels, com quem a propaganda se tornou um importante ministério, como Hermann Göring, que ressuscitou a aviação alemã, e como Ernst Röhm, chefe de um bando de fanáticos, as tropas de choque. Nada levava a suspeitar que esse filme seria proibido um ano depois. Porque Röhm, mesmo tendo sido cúmplice de Hitler desde o fracassado golpe de 1923, seria denunciado como traidor. Talvez porque ele fosse próximo demais a Hitler, ou porque a SA fosse grande demais. Uma força capaz de rivalizar o exército. Para ganhar o apoio do exército, Hitler os deixou no mesmo nível da SA e eliminou Röhm. Tudo começou no verão seguinte, quando Hitler viajou para a Itália para se encontrar com Mussolini em Veneza. 14 de junho de 1934. Hitler ficou impressionado com seu colega mais velho, seu exemplo. Ele estava buscando a aprovação de Mussolini para seu plano de anexação da Áustria. Mussolini recusou. Ele não queria alemães se reunindo em suas fronteiras. Ele não se entusiasmava com Hitler e disse: "Ele me faz pensar no monge falador." Ele o levou para dar um passeio em Veneza, começando sutilmente com sua frota de navios de guerra, já que Hitler não tinha nenhuma força naval. Hitler retornou a Berlim mortificado. Ele então entendeu que não conseguiria dar continuidade a seus planos até que reorganizasse as forças armadas. Hitler passou a observar as manobras do Reichswehr, o exército alemão, reduzido a 100 mil homens pelo Tratado de Versalhes. Eram poucos, mas muito bem treinados. Hitler sabia que para guerrear, ele precisava de generais, almirantes, oficiais competentes, estrategistas e especialistas treinados. Sua promessa sempre foi a de libertar o exército da camisa de força de Versalhes e restaurar suas tropas e o poder de suas armas. Mas os generais queriam mais, em especial, se livrarem de Röhm e de suas tropas de choque que estavam em posição de suplantar o exército. Röhm também foi duramente criticado por ter delírios de grandeza. Ele roubou a atenção de Hitler. Os industrialistas estavam preocupados com a declaração de Röhm de que a Revolução Nacional Socialista não havia terminado. Goebbels disse: "Ele é um bolchevique disfarçado." Eles foram parceiros no crime durante 15 anos, mas a decisão do Führer era firme: eliminar Röhm sob o pretexto de que ele havia planejado um golpe de Estado. Hitler escolheu seus executores: Himmler, chefe da SS; Heydrich, líder da Gestapo; Sepp Dietrich, um ex-açougueiro que liderava os guarda-costas do Führer. Entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 1934, um período que Hitler chamava de Noite das Facas Longas, a SS assassinou Röhm, outros possíveis oponentes e testemunhas do passado de Hitler. Com Röhm fora de jogo, as tropas de choque perderam toda a sua influência e passaram a ser usadas apenas para manter a ordem. O exército e os barões industriais estavam satisfeitos, e Sepp Dietrich foi promovido a general da SS.
Quando Leni Riefenstahl dirigiu seu filme seguinte, Triunfo da Vontade, no Congresso do Partido Nazista de 1934, apenas os uniformes pretos da SS eram vistos marchando atrás de Himmler. Hitler estava sozinho no topo da pirâmide. Um mês depois da Noite das Facas Longas, o último presidente da República, Marshall Hindenburg, morreu aos 87 anos. A democracia estava morta e enterrada há muito tempo. O totalitarismo continuava sua marcha implacável. Hitler se tornou comandante das Forças Armadas. Seu poder era absoluto. Todos os soldados deviam fazer um juramento de lealdade ao Führer, nosso líder e líder de todo o povo alemão, Adolf Hitler. Adolf Hitler! I Heart. Hitler foi ao Festival de Bayreuth para apreciar a música de Wagner, seu compositor favorito, julho de 1935. A nora do compositor, Winifred Wagner, que o apoiou durante seu difícil começo, passou a saudá-lo como mestre da Alemanha. Hitler podia então olhar para trás e ver a que distância chegou. Ele conseguiu realizar o sonho de sua juventude, encarnar Rienz, seu herói wagneriano favorito, que se sacrificou por seu adorado povo. Hitler primeiro se apropriou do sucesso da República de Weimar, com as famosas rodovias que se tornaram parte do mostruário do regime nazista. Em seguida, Hitler atacou aprovando as leis raciais de Nuremberg. Ele queimou sinagogas no massacre de Kristallnacht, um prelúdio para a solução final. E violou o Tratado de Versalhes, reocupando zonas desmilitarizadas em 1919. A fraqueza mostrada pela falta de reação da França ou da Inglaterra levou Mussolini a se aproximar de Hitler, permitindo que ele anexasse a Áustria, se aproximando do que ele chama de missão: integrar todos os povos falantes do alemão em uma Alemanha maior. Ele interviu na sangrenta Guerra Civil Espanhola, enviando seus bombardeiros para aniquilar as populações de Guernica, garantindo a vitória para os fascistas de Franco sobre os republicanos espanhóis. Hitler sonhava com um grande exército, como o de Napoleão, que ele liderou até Moscou. Ao mesmo tempo que proclama seu desejo por paz. Wir wollen einst ein Reich sehen, und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist, und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist, und ihr müsst friedfertig sein. Quando a Alemanha estivesse pronta, Hitler, obstinado e feroz, iria arrastá-la junto com o mundo para uma longa noite, povoada pelos fantasmas de mais de 50 milhões de mortos.